Bora chegando, bora chegando. Vamos lá. Vai fazer prova, né? A banca FGV. Então, cola aqui que o momento é esse. Prazer, você está aqui comigo nesse momento. E antes de começar, vamos tirar umas dúvidas aqui de vocês. A banca FGV, ela é diferente de todas as bancas que você conhece. Tá? Por exemplo, ela não trabalha muito com gramática, não. Se na sua prova tem pelo menos 15 questões de português, ela vai trabalhar em torno de 12 textos. Pequenos, mas ela vai por 12 textos. Então, seja bem-vindo a esse mundo FGV, nessa revisão. Que bom que você chegou a tempo ainda de a prova não ter ocorrido. Tá? E eu sou o professor Heber Vieira, professor de concurso, trabalho já há 26 anos nessa área e quero conduzir você, o que você vai encontrar na sua prova. Vamos embora trabalhar então? Aqui está. Olha, primeiríssima questão. Temos aqui uma frase, a banca chega para nós e diz assim: disse da melhor companhia. Sua conversa é instrutiva, seu silêncio formativo. O emprego da vírgula é justificado na frase acima pela mesma razão em que ocorre na seguinte frase. Aí você fala, meu Deus do céu, como assim? Para mim tá tudo certo. A banca não quer saber se está certo ou saber se está errado, não. Ela quer saber o porquê daquele emprego, o que foi que aconteceu ali, o que foi que permitiu o uso da vírgula naquela situação, qual foi a causa do uso da vírgula ali, dentro daquele texto. Então vamos lá. Não vou olhar nem para a alternativa agora, tá? Disse da melhor companhia. Sua conversa é instrutiva, seu silêncio formativo. Então, quando ele diz seu silêncio formativo, olha, ele quer saber exatamente sobre isso aqui, essa vírgula. Se você prestar um pouco de atenção, você vai perceber que esta vírgula está evitando a repetição de um verbo. Ela está evitando essa repetição. Então, olha que nós temos. Disse da melhor companhia, sua conversa é instrutiva. Seu silêncio é formativo. Então, houve aí a elipse de um verbo. Essa elipse é uma questão, é um instrumento de coesão que nós utilizamos em um texto exatamente para evitar a repetição de itens, tá? A repetição de verbos. Pode ser também uma elipse de nome também, mas aqui nesse caso foi de um verbo, tá bom? Então, sendo assim, você vai procurar uma alternativa em que haja a mesma situação, em que tenha ocorrido a mesma coisa. Vamos lá? Olha, a imaginação não faz castelos no ar, mas transforma cabanas em castelos no ar. Essa vírgula que está aqui, ela não tem nada a ver com a vírgula do enunciado. Por que não tem nada a ver, minha gente? Porque no enunciado nós estamos procurando algo que tem a ver com a elipse, também chamada de zeugma. Isso mesmo, eu vi alguém falar ali zeugma agora. Chamada de zeugma verbal. Tá bom? Então, essa vírgula, ela está fazendo o que na letra A? Ela está separando, aí vindo antes de uma conjunção coordenada adversativa. É o que está fazendo neste momento. Então, tem nada a ver. A vírgula aqui, olha, ela está vindo antes de conjunção coordenada. Conjunção adversativa. Então, não é isso que estamos querendo. Letra B. O homem ama a companhia, mesmo que seja apenas a de uma vela que queima. Olha, se eu digo mesmo que, nós temos aqui uma locução, que vamos chamar de locução conjuntiva. Locução é quando tem mais de uma palavra. Então, temos aqui mesmo e que. Então, uma locução conjuntiva, que a conjunção exatamente é um conector que vai ligar situações,
Tá? E aqui, essa situação que ele está dizendo é uma conjunção, uma locução conjuntiva concessiva. Então, essa vírgula está fazendo isso. Não é o que estamos procurando. Então, vamos aqui dizer que a vírgula ela está antes de locução concessiva. Locução concessiva. Vamos agora à letra C. Para o desesperado, a partida não parece menos impossível do que o retorno, tá? Em relação ao desesperado. Então, nós temos aqui um termo que está deslocado. Se você for utilizar na ordem, ficaria: a partida não parece menos impossível do que o retorno para o desesperado. Então, esse para o desesperado, ele é um termo deslocado. A vírgula aqui, ela marcou a questão de um termo sintático deslocado. Não é isso que estamos procurando. Letra D de dado. Ai de quem é só, pois se cai não tem quem o levante. Temos aqui o pois. Vírgula antes do pois, ela inicia um processo de explicação. Então, a vírgula, ela está aqui acontecendo antes de uma explicação, de uma conjunção explicativa. Então, antes de uma explicação. Tá? O porquê, quando ele inicia uma segunda oração, ele tem aí esse valor de explicação. Então, a nossa resposta só pode ser a letra E. Beber pouco é bom. Não beber, vírgula, trágico. Então, beber pouco é bom. Não beber é trágico. Olha aí, você percebe que houve exatamente a mesma coisa que aconteceu no enunciado do texto, um termo aí. Então, você percebe, nosso gabarito, então, ficou na letra E. Maravilha? Então, aqui está, letra E. Não se assuste que você preste atenção e você consegue chegar lá. Tá? Vamos trabalhar 16 questões. São 16 assuntos diferentes, mas assuntos que estão todos relacionados a texto e pouca gramática, porque há pouca gramática na FGV. Você vai ver comigo ao longo desta aula, tá? Então, vamos embora. Vamos agora à segunda questão. Olha aí. Assinale a opção que mostra a maneira de reescrever. Gente, reescritura tem toda a prova hoje, é moda, toda banca que se preze. E a FGV ela é muito boa nisso. Então, o segredo está nos detalhes. É importante você observar isso. Assinale a opção que mostra a maneira de reescrever essa frase, que modifica o seu sentido original. Então, ele pôs uma frase aqui, olha. O pessimismo, vírgula, depois que você se acostuma com ele, é tão agradável quanto o otimismo. Olha o que ele quer. Ele quer o sentido que modifica. Quando você encontrar algo desse tipo, você vai focar inicialmente, a minha dica é a seguinte, para você. Você vai focar inicialmente, sabe em quê? Você vai focar nas conjunções. Sempre as bancas trabalham com a questão da conjunção. Então, olha o que nós temos aqui. O pessimismo depois que. Depois que, ele é ideia de tempo. Então, a primeira dica que eu vou dar a você é essa. Para você observar se a banca ela manteve em todas as alternativas ideia de tempo. Se ela não tiver, se em algum momento, em alguma alternativa, não houver aí a ideia de tempo, aí vai ser o gabarito, porque ele quer aqui modifica. Tá? Então vamos trabalhar com isso agora. Então, depois que é tempo. Sendo assim, olha, o pessimismo, após acostumar-se com ele, após deu ideia de tempo. Olha aqui, ideia de tempo. Após a mesma coisa, depois. Tão agradável quanto o otimismo é o pessimismo. Após acostumar-se com ele, novamente veio a ideia de tempo. Letra C. O pessimismo é tão agradável quanto o otimismo. Depois que, novamente, dando ideia de tempo. Aqui, quando você vem a letra D, olha o que é que vai acontecer. O pessimismo é tão agradável quanto o otimismo, desde que
você se acostume com ele. Não é o desde que, ele não é temporal. O desde que, ele é condicional. Então, o sentido ele foi modificado. O sentido ele foi alterado aí. Então, desde que, ele é de condição, tá? Então, sendo assim, o nosso gabarito, ele fica na letra D de dado, porque foi uma estrutura que modificou o sentido original do texto. Tá bom? Então, a banca sempre vai fazer isso. Textos pequenos, ela está fazendo muito isso. Texto pequeno, uma questão, outra questão, outro texto, e ela trabalha em cima daquela estrutura. Tá bom? Então, esse assunto aqui, qual é? É escritura de textos. Mas ela utilizou como pano de fundo o quê? Utilizou aí a questão do uso das conjunções. Letra D, depois que, aí você percebe, letra D não, letra E, você percebe que veio aqui novamente a ideia de tempo. Então, nosso gabarito ficou na letra D de dado, é a única que modifica a estrutura. Maravilha. Tá vendo? Gente, é só você focar no que a banca, ela trabalha, como falei, a banca FGV trabalha com detalhes. Então, é o olhar que você vai utilizar para essa situação. Tudo bem? Então, vamos a mais uma situação aqui. Questão número 3. Essa daqui é excelente. Eu vou só diminuir um pouquinho a temperatura aqui do ar-condicionado. Diminuir não, aumentar, porque está frio. Minha história foi composta, terceira questão. Minha história foi composta como uma aquisição para a eternidade, não para ser ouvida por ocasião do triunfo na competição de um dia. Na frase acima, o conector que mostra seu valor semântico corretamente é. Aí você faz assim, meu Deus, o que é isso? Aí você olha as alternativas, como, modo, para, tempo, para, direção, por, causa, de, propriedade. Que doideira é essa, Heber? Que loucura é essa? Queridos, vamos aqui observar primeiro os elementos que a banca colocou nas alternativas. Vamos grifar o como, vamos olhar o para, sem desespero. Depois o para de novo, veio outro para, depois veio um por e depois veio um de. Pronto. É isso. Aí ela vai querer saber o sentido. Eu tenho uma dica para você. Você não vai focar no como, por exemplo, aqui. Não vai focar no para. Você vai focar no contexto no qual ele vem inserido. Tá? Ele vem inserido naquele contexto. Então vamos observar essa construção. Por exemplo, minha história foi composta como uma aquisição. Então ele está dizendo o que? Ela foi composta igual a uma aquisição. Então esse como, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma comparação. Então isso não tem nada a ver com modo, porque esse como equivaleu a igual. Ó. Foi composta como aquisição. Então, é igual a uma aquisição. Ele vai ser aqui, olha, uma ideia de comparação. Ele está comparando a história dele como uma aquisição para a eternidade. Então é isso. Você observa a situação, a relação que existe entre os elementos que estão ali sendo unidos pelo conector. Esse conector pode ser uma preposição, pode ser uma conjunção também. Nesta questão, a banca preferiu utilizar em quase todos os itens preposição, menos o como. Tá? Mas vamos lá. Vamos agora à preposição para. Minha história foi composta como uma aquisição para a eternidade. Aí, se a pessoa olha para o para, ela vai dizer, vamos lá, se eu chegar para você e disser assim, ele está olhando para você. Ele está ali olhando para você. Ele está olhando para você, esse para está dizendo na sua direção. Aí o para seria direção. Só que aqui ele está dizendo uma aquisição para a eternidade. A eternidade é o que, gente? O que é uma coisa eterna? É uma coisa que não tem fim. Em relação a quê? Alguma coisa que é eterna. É uma coisa que vai durar para sempre. E se é uma coisa que vai durar para sempre, para a eternidade é para sempre.
Isso é uma coisa que está ligada a quê? Vamos lá, pensa comigo. Pensa comigo aí. Estou esperando. Para a eternidade. O segredo não é olhar só o para. Então, se é para a eternidade, se é para sempre, está ligado ao tempo. Então, esse para, que para a eternidade, equivaleu a para sempre. Está vendo que o segredo não está só no para? Aí você observa que a nossa situação é exatamente a questão do tempo. Sendo assim, nós já achamos o gabarito. Resposta à letra B de bola. Mas, Heber, que loucura, é muito diferente a FGV, cara. Como é que pode? Português é um povo. São muitas situações. Cada banca tem a sua abordagem. Por isso que, por exemplo, há 26 anos eu dou aula de português, mas são 26 anos estudando português. Estudando muito. Porque cada uma tem sua forma de pensar. Então, é você conhecer a personalidade da banca. E vai dar tudo certo para você. Não se assusta. Não pira, por favor. Porque que bom que você chegou antes de sua prova acontecer. A letra C está dizendo que é para a direção. O terceiro para ser ouvida, é a fim de ser ouvida. Então, para aqui, ó. A fim de. Então, se é a fim de, é o quê? É finalidade. Trabalha com a ideia de finalidade aí na estrutura. Tá? Por ocasião do triunfo. Por ocasião do triunfo, numa ocasião, né? Por essa ocasião, isso não vai ser causa, isso vai ser tempo. Também por ocasião do triunfo, é o tempo, por essa ocasião, por alguma coisa que aconteceu. Na competição de um dia. A competição de um dia não é propriedade. Então, o que é propriedade, no contexto? É como se o dia ele tivesse a competição. Isso aí seria a propriedade. O dia tem a propriedade. Mas não é isso, de forma alguma. Por exemplo, se eu disser assim, a casa é de Joana, aí é propriedade. Tá bom? Esse de seria propriedade. Nesse caso aqui não é. Ele está em competição de um dia, ele está fazendo uma restrição temporal. Ele está se restringindo a uma questão temporal ali. Tá bom? Então, ouve aqui essa preposição. Olha, o segredo não é você olhar só para ela. Então, houve aqui uma restrição temporal. Gente, FGV é muito, muito massa, muito louca. Coisa boa. Quarta questão. Já viram, né? Gabarito da terceira, letra B. Quarta questão. Não sei ver nada do que vejo. Vejo bem apenas o que relembro. A mesma relação entre as formas verbais sublinhadas se repete de forma correta em. Relaxa, por favor. Quando ele diz formas verbais, a relação, você vai analisar tudo. Vamos ver aqui. Esse ver, você percebe que ele está numa forma de quê? De infinitivo. O que é infinitivo? É o nome do verbo. Não sei ver nada do que vejo. Vejo apenas o que relembro. Vejo, eu tenho o que é o verbo ver, que está em que situação? Vamos colocar no presente. Eu vejo. Eu tenho aqui presente do indicativo, que é a realidade, e detalhe, como a banca é detalhista. Presente do indicativo, olha, se sou eu que vejo, primeira pessoa, olha lá, primeira pessoa do singular. Então, você vai buscar aqui nas alternativas um verbo que esteja o primeiro deles tem de estar no infinitivo e o segundo tem de estar no presente do indicativo na primeira pessoa do singular. Vejamos, olha só. Fazer. Fazer está no infinitivo. Muito bem. Verbo fazer. Faço. Verbo fazer no presente. Eu faço. Está na primeira pessoa do singular? Está. Eu faço, tu fazes, ele faz. Nosso gabarito, letra A. Aí você faz. Poxa, já? Sim.
Por que não pode ser a letra B, Heber? Prover está no infinitivo. Mas provo não é do verbo prover. Provo é a primeira pessoa do singular no presente do indicativo do verbo provar. Então, você percebe que não vai ser aqui de forma alguma a letra B. Então, são esses detalhes que fazem a diferença na nossa querida banca FGV. Letra C, comprar. Infinitivo, maravilha. Mas não pode ser comprei. Por que não pode ser comprei? Porque comprei, ele está no pretérito, é passado, ó, pretérito perfeito do indicativo. Eu comprei. Está na primeira pessoa singular? Está. Só que ele está no pretérito perfeito. Trazer, infinitivo, perfeito, só que depois trazia. Trazia é passado também. É passado e é o pretérito imperfeito do indicativo. Eu trazia, ele trazia. Então pode ser a primeira pessoa do singular e pode ser a terceira pessoa do singular também. Tá? Então por isso que não pode ser também a letra D. E letra E, dizer. Infinitivo, perfeito. Diz. Presente do indicativo. Você faz, e aí? Por que não pode ser a letra E? Aí, presente indicativo. Sim, mas seria diz? Não. Queremos a primeira pessoa do singular do verbo dizer. Qual é, menino? Qual é, menina? Esse, menino. Eu digo. Diz, aqui é presente, mas ele está na terceira pessoa do singular. Não é essa relação que queremos. Então, o segredo está nos detalhes. Resposta nossa, letra A. Tá? Maravilha. Muito bom, muito bom, muito bom. Quinta questão. Onde intervém o favor e as doações, abate-se os obstáculos e desfaz-se as dificuldades. Em termos de norma culta, podemos dizer que vamos fazer o seguinte, se ele está querendo saber o que está certo e o que está errado, vamos primeiro observar aqui onde intervém o favor e as doações. O que é que intervém? O favor e as doações. Então temos aqui, olha, o que a gente vai chamar de sujeito composto. O sujeito aqui ele é composto. Por que é composto? Porque ele tem, olha, dois núcleos, favor e doações. Só que, na verdade, ele é sujeito composto e ele está pós-posto, olha, pós-posto ao verbo. Como assim pós-posto ao verbo? Ele veio depois do verbo. Quando o sujeito composto estiver pós-posto ao verbo, o verbo, no caso o verbo intervir, aqui ele poderá concordar com o núcleo mais próximo, que é o favor, por isso que ficou intervém com acento agudo, ou ele poderá concordar com os dois, podendo também ter acento circunflexo. Por causa dessa situação, ficou à vontade, ficou tranquilo. O primeiro item, ele está certíssimo. Então, primeiro item aqui, olha, está certo. Sujeito composto, pós-posto ao verbo. Este, no caso, o verbo, concorda com o núcleo mais próximo ou com todos os núcleos, ficando no plural. Ele aí ficou no singular, porque o núcleo mais próximo está no singular, que é o favor. Por isso que está correto o primeiro item. Vamos agora observar aqui a próxima situação, segundo verbo. Abate-se os obstáculos. Tem uma dica que eu sempre dou. É a seguinte, se você tem verbo, mais se, e se esse verbo, ele não pede elemento com preposição, aquele elemento que está sem preposição vai passar a ser o sujeito. Então, o termo obstáculos aqui, olha, ele vai ser o sujeito. É o sujeito simples. Só que você está vendo que ele é um sujeito simples, mas ele está, olha, na forma pluralizada. Então, verbo mais se, esse se, muito bem, vai ser chamado de partícula ou pronome apassivador, partícula apassivadora, tá? Partícula apassivadora. E o verbo
o verbo ligado a esse se, vai concordar com o elemento sem preposição, que, devido ao se, ele deixa de ser o complemento e passa a ser o sujeito. Na verdade, temos aqui um caso que a gente chama de voz passiva. Tá? Isso aqui é uma voz passiva, tá? Sintética, que é aquela que tem um se, partícula passivadora. Então, se ele vai concordar com obstáculos, e aqui tem abate-se, está errado. O correto era para ter como? Abatem-se. Então é para ser, olha, abatem-se. Errado, então, o segundo item está errado. Temos um erro de concordância. E o terceiro item, você observa que acontece a mesma coisa. Olha aqui, olha. Eu tenho aqui o verbo mais o se, partícula observadora, e o elemento sem preposição, que vai ser o sujeito da oração. Então, o que é que vai acontecer? Se ele é o sujeito, aqui não pode ficar desfaz-se. Tem que ficar desfazem-se. Tá? Então, aqui, olha, está errada a construção. Tem que ficar desfazem-se. Ok, meninos? Então, só... Você percebe que o terceiro item, ele está errado também. Só tivemos um item certo, que foi o primeiro. Então, a banca chega para nós e pergunta, vamos agora ao gabarito. Em termos de norma culta, podemos dizer que as três formas sublinhadas estão corretas? Podre. Você já viu que não. B, as três formas sublinhadas estão incorretas? Não, a primeira está correta. Somente as duas primeiras formas estão corretas? Podre. Somente as duas últimas formas estão corretas? Podre. Somente está correta a primeira forma. Resposta letra E. É isso aí. Então aí veio a parte gramatical. Veio uma situação gramatical, mas dentre todos os casos, dificilmente a banca trabalha com gramática. Mas quando ela trabalha valendo mesmo. Tá? Então, continuemos. Maravilha. E aí, estão gostando? Dá um like aí pra gente. Mas a minha prova é domingo já, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Menino, relaxa. Eu tenho um curso de 200 questões, é uma revisãozinha. Em 2 horas tu consegue revisar tudinho. 200 questões, inclusive o link está aqui, aqui logo abaixo. Você procura o link aí que você acha e você vai direto a essas 200 questões da FGV. Toda comentadinha, do jeito que eu estou comentando aqui, para você ir em paz. Porque o grande diferencial, não é querendo me vangloriar pela minha disciplina, mas o grande diferencial numa prova de FGV é português. Porque tem gente que faz assim, meu Deus, a prova de português era tudo, menos de português. Para mim era grego aquilo ali. É a linguagem. É isso que a gente tem que observar. Tá bom? Então, eu tenho tudo isso, se você quiser. Aí, inclusive, custa R$99. As 200 questões custam R$99. Vale muito a pena você ter. Observe aí direitinho, tá? Quinta questão. Quando o mar está calmo, todo mundo pode ser timoneiro. Essa frase nos diz que, ou seja, quando o mar está calmo, o que é timoneiro? É aquela pessoa que controla, está controlando ali tudo. Então, se ela está controlando tudo, o mar está calmo, qualquer pessoa controla, a pessoa não sai do eixo. Ela fica muito, olha, está muito tranquilo. Então, ela vai mostrar o quê, gente? Ela vai mostrar coisa boa ou vai mostrar coisa ruim? Se está tudo calmo para ela, está tudo tranquilo, ela vai mostrar para a gente, vai mostrar para quem está com ela só coisa boa ou coisa ruim. Se está tudo tranquilo. Porque as pessoas põem as unhas de fora quando a coisa começa a apertar. É isso que o texto está dizendo. Mas aqui ele está calmo. Todo mundo pode ser timoneiro. Se pode ser timoneiro, todo mundo pode controlar. Tranquilo. Ninguém vai mostrar o seu lado ruim. É isso. Aí a banca vem com a letra A. Podemos gastar dinheiro se estamos bem financeiramente. Não, aí é uma extrapolação. Tá? Ele não trabalhou aqui com a linha financeira, exatamente. Ele está trabalhando aqui com a questão muito ligada ao lado pessoal e não ao lado financeiro. Letra B.
Todos mostramos qualidades, se a situação nos favorece. O que é a situação nos favorecer? Está tudo calmo, está tudo tranquilo, está tudo como sempre esteve. Então a gente só vai mostrar qualidade. Agora aperta aí uma pedra no teu sapato, aí a pessoa já começa a pôr de fora. O quê? Minha capa você vê? Funciona assim? Então, a nossa resposta fica aqui, ó, lindamente, na letra B de bola. Tá? Letra C, ninguém quer viajar quando o mar está em tempestade. Aqui você já está fazendo uma situação literal. Tá? Quando ela diz, essa frase nos diz que, não é para você deixar uma questão literal. É para você fazer uma associação com com a personalidade. É isso aí. Então nem pode extrapolar, como a letra A foi para o lado financeiro, e nem pode ficar dentro da literalidade, que é como está na letra C. Tá? E a letra D, nunca devemos recuar diante de um perigo. Essa aí não tem nada a ver com o que diz o enunciado. E devemos nos preparar para sermos úteis. Não, é isso, ele está falando de qualidades. Qualidades e defeitos. Os defeitos eles vão aparecer quando a tempestade aparece, digamos assim. Né? Mas a Blanca foi excelente nessa questão. Nossa resposta, letra B de bola, questãozinha muito boa. Você vai encontrar na sua prova questões desse tipo. Vai encontrar. Então raciocina direitinho, respira fundo, relaxa. Você vai precisar acertar essas questões para fazer uma boa prova. Tá? Você verá sempre essas questões assim, com uma frase, uma oração, com duas orações, às vezes um texto pequenininho, uma propagandazinha. Tá? Então é isso. Sétimo. Segundo a norma culta, assina a frase em que o demonstrativo sublinhado está bem empregado. Perfeito. Adoro as questões da FGV com o uso do demonstrativo, porque ela não trabalha exatamente com a literalidade, com a gramática pura. Ela trabalha com o uso do texto, com a questão da coesão textual. Você não vai focar, o que é lindo na FGV é isso. Você não vai focar na palavra só, você vai focar no contexto da frase, você vai focar no que a frase quer dizer. Então vamos lá. A letra A diz assim: nada é gratuito nesse mundo em que vivemos. Gente, quando ele diz nesse mundo em que vivemos, ele está se referindo a quê? Ao presente. Se ele está se referindo ao presente em que vivemos, então, quando ele diz isso, se ele se refere ao presente, aqui não vai ser nesse. De jeito nenhum. Aqui vai ser o quê, Heber? Vai ser neste, porque é presente. Olha aí, tá vendo? Todo mundo fala assim. Quando é o uso do pronome demonstrativo, o pessoal, meu Deus do céu. Você usa nesse para uma situação passada, uma situação anterior, tá bom? Uma situação vivida, por exemplo. Então, nesse dia, foi uma situação vivida. Agora, hoje, por exemplo, eu vou dizer, neste momento em que você está vendo comigo a sétima questão deste aulão da FGV, eu digo neste. Tá bom? Então, letra B. É preciso sempre desculpar-se por ter agido bem. Nada fere mais do que isso. É preciso desculpar-se. Então, começa você. É preciso sempre desculpar-se por ter agido bem. Nada fere mais do que isso. Ou seja, alguma coisa que já foi dita. Então, se é alguma coisa que já foi dita, alguma coisa que já foi falada, olha, nada fere mais do que isso. Foi falado já. Preciso desculpar-se por ter agido bem. Então, essa estrutura, essa construção aí, que ela retomou, essa retomada, você vai utilizar o elemento coesivo com SS. Seja isso, seja esse, seja essa. Tá? Então, se eu chego para você e digo assim, olha, não se esqueça de estudar elementos de coesão textual, pois isso pode cair na prova. Isso com SS, porque eu falei de quê? Elemento de coesão textual. Aí você retoma. Tá? Então, nosso gabarito, letra B de bola. Aí está. Dando sequência. Marido e mulher
amavam os hóspedes, porque sem aqueles acabavam brigando. Olha, marido e mulher amavam os hóspedes. Eu tenho aqui o primeiro conjunto, que é o conjunto de marido e mulher. Esse aqui é o primeiro conjunto. Muito bom como a FGV trabalha, adoro. Amavam os hóspedes, segundo conjunto. Porque sem aqueles acabavam brigando. Gente, esse elemento aqui, o texto está se referindo no contexto, marido e mulher acabavam brigando, sempre. Mas se os hóspedes estivessem por ali, eles não brigariam. Se os hóspedes. Então, o último termo citado, aqui já é outro raciocínio, tá? O último termo citado, qual foi o último termo citado? Foi o termo hóspedes. Para o último termo citado, você vai sempre utilizar, olha só, este, esta, estes ou estas. Se aqui tem hóspedes, aqui vai ficar o termo estes. Que ele está fazendo referência a hóspedes. Mas se ele quisesse fazer referência a marido e mulher, aí seriam aqueles. Aqui o esse, ele não entra. Com SS, ele não entra nesse contexto. Aqui vai entrar este, esta, para o último termo citado, que é o que nós chamamos de o mais próximo, semanticamente aqui, tanto de posição como de textualmente falando, foi o termo os hóspedes. Tá bom? Porque senão eles saíam se matando. Ainda bem que havia os hóspedes por aí. Letra 5. E se fosse uma referência a marido e mulher, seriam aqueles, tá? Só lembrando a você. Mas a referência aqui não foi a marido e mulher. A referência aqui foi aos hóspedes. Letra D. Isto que é estrangeiro tem sempre uma aparência aristocrática para nós. Aí eu tenho uma dica para você. Se você ficar, mas isso para mim tá certo. Para mim seria essa resposta. Eu quero dizer a você, toda vez que você conseguir substituir um isto ou isso, se você conseguir substituir por o, se você consegue substituir por o, aí você vai utilizar, sabe o quê? Aquilo. Então aqui, olha, vai ser igual a aquilo. Vamos substituir por aquilo. Aquilo que é estrangeiro tem sempre uma aparência aristocrática para nós. Então, se é aquilo, eu tiro esse isto e posso pôr ou então o próprio aquilo. Mas, Heber, não é demonstrativo? Ou pode ser um pronome demonstrativo também, quando ele equivale a aquilo. Maravilha? É dica demais, meu amigo. Então, não perca não. Não perca não, porque tem dica demais. E letra E, não quero que as pessoas sejam muito gentis. Isto me poupa do trabalho de gostar muito delas. Você já sabe aqui qual é, né? Você aqui já viu algo parecido. Esse aqui não pode ser isto. Por quê? Ele está querendo se referir a essa frase aqui toda. Toda que foi citada. A questão anafórica. Se é anafórico, não vai ser isto. Vai ser isso. Isso me poupa do trabalho de gostar muito delas. Então, aqui está para nós, nosso gabarito, 7ª questão, letra D de bola. Excelente, excelente, excelente. Muito bom. Vamos à 8ª. A história é um pesadelo do qual estou tentando acordar. Nesta frase, emprega-se corretamente a expressão do qual, em função de ter sido empregado o verbo acordar. Assinale a opção em que o termo sublinhado está empregado corretamente. Então, vamos lá, uma questãozinha de gramática que exige também as estruturas dos outros elementos que estão ao redor do grifo. Então, vejamos. A cultura histórica tem o objetivo de manter viva a consciência de que a sociedade humana tem do próprio passado. Vamos lá? Olha, quando eu digo manter viva a consciência, consciência é nome. Quem tem consciência... Aí você fala assim, eu sei, consciência é nome. Isso quer dizer o quê? Por ser nome, se ele pede um complemento, obrigatoriamente vai pedir complemento com
preposição. Então, se você tem consciência de alguma coisa. Esse de que está aqui, ele foi pedido pela palavra consciência. Então, é o que chamamos de regência nominal. Tá bom? Aí é consciência de algo. Esse que, ele é o que chamamos de conjunção integrante. Consciência disso, para você ter certeza. Então, ele é uma conjunção, ele é um ACI. Então, se ele é uma conjunção integrante, um ACI, e o de obrigatoriamente foi solicitado por consciência, nós temos já como gabarito a letra A. É isso aí. Letra A como gabarito. Excelente. Não se esqueça desse detalhe, tá? Porque, por exemplo, as pessoas hoje estão esquecendo de usar preposição depois, principalmente de adjetivos. Tem gente que faz assim, igual você. igual você. Engraçado que ele é igual você. Gente, cadê o A? Se ele é igual a. Tá? Então, não é igual você. As pessoas estão comendo determinadas palavras. Hoje mesmo a menina estava dizendo assim, eu estava aberto, eu tenho ouvido tuberculoso, né? Vocês sabem disso. Aí ela lavando a louça, ela fez assim, uma menina estava perto lavando a louça. No café. Ela fez assim, car de quê? Car de quê? Tu não coisou? Digo, gente, car de quê? Tu não coisou? Ela quer dizer, por causa de que tu não, você não. Mas o coisar hoje é qualquer coisa, qualquer verbo. Ele é sinônimo de qualquer verbo, impressionante. Você esqueceu o verbo, então nem sabe qual é. É sinônimo de tudo, todo mundo anda coisando. Letra B. A história é uma galeria de quadros de onde há poucos originais e muitas cópias. Então, nessa galeria, há poucos originais e muitas cópias. Então, não tem o de onde. Ninguém pediu a preposição de. Esse onde é que ele vem, porque ele está fazendo referência ao lugar, galeria de quadros, mas não tem o de. Ninguém pediu. De onde há poucos originais? Não. Então, há poucos originais onde? Na galeria de quadros. Então, representado pelo onde, que esse onde aqui, ele pode ser substituído, olha, por em que. Ele é um pronome relativo, está fazendo referência ao lugar, galeria de quadros, e ele pode ser substituído por em que ou na qual, fazendo referência à galeria. Letra C. Compra não o que consideras oportuno, mas no que te falta. No que te falta. Quem compra, olha só, quem compra vai comprar algo, ou que é aquilo que consideras oportuno. Mas aí o comprar vem para cá ainda, de novo. Mas compra o que te falta. Então não tem esse N aqui. Só vai ter o O. Tudo bem? É isso. Letra D. A maior parte das coisas de que dizemos, quem diz algo. Então, não é de que dizemos, é que dizemos. E letra E, esses são os problemas de que devemos falar na reunião. Se você vai falar, isso aí está ligado ao assunto, olha. Você vai falar e há os problemas. Então, se é o assunto, você vai falar sobre. Se vai falar sobre, então não vai ser de que, vai ser sobre os quais. Olha aí a construção do texto, como fica. Porque aqui, no contexto, se eu tenho reunião, nós temos aqui a ideia do assunto. É isso, gente. Esquece não. Esquece não. Essa é a nossa FGV. Nona questão. A história é testemunha do passado, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, anunciadora de tempos antigos. Assinale a opção que mostra os dois termos que são complementos do vocábulo anterior. Na verdade, a banca quer saber, sabe o que aí? O que é complemento nominal. Essa questão aqui é certa de cair na sua prova. Não tem para onde correr. Tá? Não tem de jeito nenhum. Então, vou aqui só mostrar a você uma coisa muito simples. Se a gente conseguir substituir o elemento por um verbo, tá? O elemento por um verbo, você terá ali um complemento nominal. Vamos aqui observar como é que vai ficar
essa construção aí para nós. Veja só. Anunciadora, vou começar com a anunciadora. Anunciadora dos tempos antigos. Então ela está anunciando tempos antigos. Se fosse um verbo anunciar, tempos antigos, o termo tempos antigos seria o quê? Complemento do verbo. Mas veio como anunciadora. Anunciadora é nome. Então, se é nome dos tempos antigos, vai ser o quê? Complemento do nome. Então, dos tempos antigos, é como se você tivesse aqui, vou só fazer uma observação. Aqui, ó. Anuncia tempos antigos. Você transformou aqui a construção em verbo. Então, se transformou em verbo, tempos antigos seria o objeto direto. Complemento do verbo. Como não é um verbo, é um nome, vai ser o complemento nominal. Então, aqui, ó. Tempos antigos, complemento nominal. Maravilha? Perfeito. Aí, vamos agora observar aqui o seguinte. Vamos começar aqui. Testemunha do passado. Testemunha do passado. Então, ela está testemunhando o passado. Mesmo raciocínio. Então, do passado vai ser complemento nominal. Do passado. Maravilha. Luz da verdade. Só que luz, aqui, ele está funcionando como um substantivo concreto. Foi substantivo concreto, o elemento que vem depois, ele não pode ser um complemento. Ele vai ser um adjunto. Tá bom? Então, aqui, ó, da verdade, ele vai ser um adjunto. Adjunto adnominal. Tá? Vida da memória. É a vida da memória. Então, isso daqui é a ideia de propriedade. É posse. Tudo que for posse vai ser adjunto adnominal. Porque pertence à vida da memória. Tá? A vida que pertence à memória. Tá bom? Vida da memória. A vida pertence à memória. Então, vai ser adjunto adnominal. E mestra da vida. É mestra de quê? É mestra disso. Da vida. Então, a mestra aqui já não é, você já percebe que não há uma ideia de posse no termo vida. Não é a vida que tem tem a mestra. É a mestra da vida. Tá? Então, é o contrário do que aconteceu da memória. A memória que tem vida. E a mestra, no caso aí, ela está regendo a vida. A mestra está regendo a vida. Então, o termo da vida aqui, ele vai ser o complemento nominal. Então, vamos observar. Onde tiver junto do passado ou dos tempos antigos, ou do passado ou da vida, onde tiver dos tempos antigos ou da vida, isso vai ser o gabarito. Vamos lá, onde é que tem? Olha só. Letra D, eu tenho da vida e dos tempos antigos, porque eles estão complementando nomes. Novamente, mestra da vida, regeu a vida, orientou a vida. Então, a mestra dela. Tá bom? Foi essa a construção. Aí, o elemento que é ativo e o elemento que é passivo. Vida da memória, a memória que tem vida. Então, aí, o da memória foi o elemento ativo. Então, é ele que tem, foi posse. Tudo que for posse vai ser adjunto. Se o primeiro elemento for o substantivo concreto, o que vier depois só pode ser adjunto nominal. Por isso que o nosso gabarito é a letra D de dado. Aí está para você a situação e que coisa boa. Que coisa boa. Essa questão é certa de cair, ela cai em toda a prova. Tá? Maravilha. 10ª. Chega para nós e diz assim: os ricos são diferentes de você e de mim. Eles têm mais crédito. Se reescrevêssemos este pensamento, substituindo o ponto foi ótimo. O ponto entre os períodos por uma conjunção, a opção inadequada. Inadequada. Olha, presta sempre atenção ao enunciado. A opção inadequada seria. Então, olha, ele quer a inadequada.
Eu faço uma questão dessa sem precisar nem olhar para o enunciado. Sabe por quê? Basta você olhar para aqui, olha. Já que, porque, dado que e visto que, tudo isso aqui tem ideia de quê? De justificativa. Tudo isso está justificando. Justificativa. Você percebe que, entretanto, é o ponto fora da curva. Entretanto, é a diversidade. Então, se entretanto é a diversidade, você já observa comigo aqui, você já se liga que o nosso gabarito vai ficar na letra E. Ele não está querendo a inadequada? Então, veja, os ricos são diferentes de você e de mim, já que eles têm mais crédito. Porque eles têm mais crédito. Dado que tem mais crédito. Visto que tem mais crédito. Agora, entretanto, tem mais crédito, não cabe. Aí fica incoerente. Por isso que fica inadequado. Nossa questão, gabarito, letra E. Maravilha. Preste bem atenção ao enunciado, por favor. Questão número 11. Nenhum bem pode fundamentar-se na força, mesmo que a força fosse divina. Olha só. Veja o que temos aqui. Temos de observar a estrutura como um todo. Eu tenho falado isso sempre. Nenhum bem pode fundamentar-se na força, mesmo que a força fosse. Então, nós temos aqui um problema. Por que nós temos um problema, Heber? Essa construção, essa frase aí, ela tem um erro. Porque pode estar no presente. E fosse está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Não cabe. Se eu tenho presente, vai ser com presente subjuntivo. Se eu tenho um pretérito imperfeito subjuntivo, vai ser com o futuro do pretérito indicativo. Eu poderia dizer assim: nenhum bem poderia fundamentar-se na força, mesmo que a força fosse divina. Perfeito? Poderia, mesmo que ela fosse. E pode, é mesmo que ela seja. Então, assinale a opção que eu indica. Tá, olha. Fosse deve ser substituído por seja. Perfeitamente. Então, aqui, olha, tem que ser substituído por seja, porque seja é o que mesmo? Como disse a você ainda há pouco, seja é presente do subjuntivo, porque aí você vai ter a perfeita correlação com esse elemento. Então, aqui é presente do indicativo e ele vai se casar com o seja. Aí está, haverá o casamento. Presente do subjuntivo, e aqui nós temos o presente do indicativo. Tá? Então, aqui está, só deixando bem claro para você, toda vez que você tiver o presente do indicativo numa correlação, aí você põe e procura o presente do subjuntivo, que era o que devia ter acontecido aqui. Então, presente indicativo aqui. Para ver a correlação. Maravilha? Resposta letra A. Divina, cadê? Força divina deve ser substituída por Deus. Força de Deus não deve, de jeito nenhum, tá? Não deve, poderia. Uma locução, você tira um substantivo e até o sentido fica complicado, né? Força divina é a força que vem de Deus. E força de Deus é como se só ele tivesse e ele não tivesse te dando forças. Tem isso. Nenhum deve ser substituído por nenhum. Nenhum equivale a sequer um. Tá? E nenhum equivale a nada. Tá? Então, são elementos muito próximos, mas aí o nenhum ele é um pronome, indefinido. Para você ter certeza de que ele está correto, basta você substituir por algum. Olha, algum bem pode fundamentar-se. Tá bom? A banca gosta desses detalhes. Mesmo que é uma locução conjuntiva, adverbial, que tem um valor de concessão. Então, se tem valor de concessão, o embora também é concessão. Então,
Não muda nada. Fundamentar-se deve ser substituído por se fundamentar. De forma alguma, como o nosso verbo está no infinitivo, eu posso utilizar o se antes ou utilizar depois. Maravilha? Resposta à letra A. Aí para nós. É isso aí, menino. Nosso FGV trabalhando nos detalhes. Um escritor francês disse que nem os estadistas, nem os atores sabem se aposentar na hora certa. Ou seja, nenhum dos dois sabe. Nenhum dos dois grupos sabe. Assinar a opção que apresenta a frase que reproduz corretamente o sentido dessa frase. Vamos lá. Uma coisinha que a banca adora fazer é mudar a ordem quando a mudança de ordem de substantivo e adjetivo, quando essa mudança provoca mudança de sentido. Uma coisa que me chamou a atenção na hora foi isso aqui, ó. Hora certa. Hora certa é o momento exato. Então, hora é um substantivo. Substantivo. Vixe, Maria, o substantivo quase não veio aqui. Eu vou consertar essa letra B, que essa letra B está acabando com a minha raça. Esse B de substantivo aqui. Então, ó. Substantivo, certa, adjetivo. Ué, mas por que você está marcando isso? Sabe por que eu estou marcando isso? Porque se você puser certa hora, já muda o sentido. Certa hora é em alguma hora. Em algum momento. E hora certa é o momento exato. O certo, quando vem antes de um substantivo, ele vai ser um pronome indefinido, dando essa ideia de em algum momento isso vai acontecer. Então, você já observa na alternativa, onde tiver certa hora, você já elimina, porque já o sentido já estará mudado. Vamos lá? Observar. Vamos aqui a letra... Eu ainda vou continuar, tá? Mas eu quero mostrar aqui a você já essa modificação. Veja na letra B o que aconteceu na letra B. Olha, a certa hora. Perceba que mudou. A certa hora equivale a algum momento. Não é isso que estamos procurando. Estamos procurando o momento exato. Tá? Então, aí você percebeu que certa veio antes. Na letra E, eu tenho uma certa hora também. Então, você elimina a letra B e elimina a letra E. Você ficou somente com 3 para continuar a sua vida. Nem os estadistas, nem os atores sabem se aposentar. Tá? Então, vamos lá. Sabem aposentar-se na hora certa estadistas e atores? Não, eles não sabem. Nenhum dos dois grupos sabe. Então, aqui, olha, já está errado. Está dizendo aqui que sabem. Eles não sabem. Elimina também a letra A. Letra C. Os estadistas e também os atores sabem aposentar-se na hora certa. Não, gente, eles não sabem. Nenhum dos dois sabe. Tá? E a letra D diz o seguinte. Aí, sim. A letra D diz assim. Não só estadistas, mas também os atores não sabem. Então, os dois grupos não sabem se aposentar na hora certa. Tá bom? Então, aí nessa estrutura, você percebe que ele manteve o sentido, por isso que a nossa resposta vai ser a letra D de dado. Meu Deus, são muitos detalhes. Meu amigo, eu tô aqui para socorrer. Estou aqui para socorrer, para ajudar você, para você entender a FGV, entender situações da FGV, tá bom? Ela adora fazer isso, viu? Utilizar isso que eu expliquei a vocês agora, aqui, ó. Hora certa, certa hora, tá bom? Momento algum momento. Trocar as palavras e perguntar como é que fica, se o sentido mudou, em qual dos grupos de palavras, sim. 13ª, o seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção. Vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Sobre os termos desse cartaz, assinale a afirmativa inadequada.
Então, tem alguma coisa inadequada aí para a visão da FGV. As palavras do cartaz são dirigidas aos pais, só lembrando que ele quer, olha, o que está inadequado. Todos os menores de 5 anos devem ser vacinados. A finalidade da vacina é o combate à paralisia infantil. Seu filho indica que só os meninos recebem a vacina. E duas gotinhas se refere à quantidade da vacina aplicada. Você fala, meu Deus do céu, que doideira é essa? Não, não é doideira não, é um detalhe mesmo. Então, o que está errado aqui, uma questão inadequada aqui é a letra D, gente. Seu filho indica que só os meninos recebem a vacina. Claro que não. Ele está querendo se referir aos filhos, de forma geral. Seja menino, seja menina. Doideira essa. Então, a resposta é a letra D. Todas as outras estão corretas. Tá bom? Maravilha. Isso aí foi facinho, mas é importante você estar ligado. 14ª. Os negociantes não têm amigos, apenas clientes. Praticamente raciocínio lógico isso. Nesta frase, há uma ligação semântica entre negócios e clientes. Ligação essa que não se repete de forma adequada em. Não se repete. Aí ele colocou aqui, santos têm devotos, ladrões têm furtos, políticos têm eleitores, escritores têm leitores e artistas têm admiradores. Tá? Então, vamos aqui observar. Observar aqui. Santos têm devotos. Negociantes não têm amigos. Eles têm o quê? Negociantes têm clientes. Fulaninho é cliente daquele negociante. Fulaninha, na letra A, ela é devota do santo tal. Mesma linha de raciocínio. Na letra B, esse furto, ele é do ladrão tal. Não. Perceba que a ideia não é essa. Ladrões têm furtos. Ladrões têm várias outras coisas, entre elas furtos. Então, é isso. É aquela coisa específica. Letra C. Eleitores. Eu sou eleitor, você é eleitora do político tal. Olha aí. Os políticos têm eleitores. Logo, eles têm eleitores. Eu sou leitor da escritora Clarice Lispector. Então, sou leitor dele. Sou devoto do santo tal. Sou eleitor do político. Eu sou admirador da Marisa Monte. Então, sou admirador desse artista aqui. Mas essa relação, ela não aconteceu na letra B. Por que não, gente? Aí você faz, aí eu estou sem entender. Perceba, veja como é um detalhe. Por que não pode ser furto? O furto não é do ladrão, não? Estamos aqui, olha, devotos, eleitores, admiradores. Todos eles são o quê? Pessoas. Todos eles aqui são pessoas. Pessoas. Pessoas e pessoas. Do mesmo jeito que houve no enunciado. Aqui eu tenho clientes que são pessoas. Na letra B, ladrões têm furtos. Furtos são o quê? Coisas. É isso. Olha o detalhe do raciocínio. É o raciocínio lógico dentro da língua portuguesa. Então, aqui está. Não se repete de forma adequada, é porque está inadequado. Nossa resposta fica, então, na letra P de bola. Maravilha, né? É isso. É isso. É sobre isso, galera. É sobre isso aí. Coisa que outras bancas não trabalham, a FGV trabalha com isso. Exatamente. 15, 15ª questão e penúltima questão. Você mais eu preciso de você. Eu tenho 200 questões FGV para você revisar. Você revisa rapidinho. Todas elas. Tá? Você pode estar trás para frente, frente para trás. Clica aqui no link que está embaixo. Em algum lugar aqui embaixo da tela. Clica aqui no link e você adquire
essas 200 questões, tá bom? R$ 99 apenas. Pode dividir, ó, acho que em 10 vezes. Vê isso aí direitinho. Assinar a opção que apresenta a frase em que o termo onde não é empregado corretamente. Não sei mais onde amarrei meu burro. Se você amarrou seu burro, você amarrou em algum lugar. Se amarrou em, eu até dei uma dica esses dias no Instagram sobre isso. Se amarrou em, vai caber o onde. Então, onde aqui está certo. Onde falta o dinheiro, tudo desmorona. Então, tudo desmorona em alguma situação, em algum lugar, onde falta o dinheiro. Certinho, certinho. Nunca se vai ao lugar onde mora a fera. Então, a fera, ela mora. Se ela mora em. Então, se é em, vai ser onde. Perfeito. Letra D. Em toda iniciativa, pensa bem onde queres chegar. Quem quer chegar, vai querer chegar a algum lugar. Então, quem chega a algum lugar, vai ser a mais onde. Se vai ser a mais onde, vai ser aonde. Então, está errada a letra D de dado, porque a mais onde, nós temos aqui a ideia do aonde. Porque o verbo chegar, ele pediu a preposição a, que se juntou ao onde. Tá bom? Então, nossa resposta fica na letra D de dado. Quem tem fome não tem escolha. Seu espírito não vem de onde. Quem vem, vem de algum lugar. De onde ele gostaria, mas da fome. Então, tudo certinho aqui, menos a letra D de dado. Minha gente, é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Quero que você, ó, vá tranquilo fazer sua prova. Oh, maravilha. Eu já sei como é que vai cair tudo, já sei como é que vai ser. Oh, coisa boa. É isso que eu quero de você. Tá? Maravilha. Tranquilidade na cabeça. Não é momento, se você sua prova vai ocorrer agora, em cima já, domingo, agora. Não é o momento de você estar abrindo gramática. Não. É momento de revisão e observar como vai cair a questão na sua prova. Eu estou aqui para isso. 16. A frase aqui é de graça, gente. A frase a seguir, que foi estruturada a partir de outra bastante conhecida, que nós chamamos isso de intertextualidade, é você pegar uma situação que é conhecida, ou então algo que está em outro texto, quando os textos estão juntos, e ele quer saber aí essa intertextualidade, onde existe. A pressa é inimiga da refeição. Ela é bastante próxima. Então, ela foi estruturada a partir de outra. Então, a partir de outra, qual é a outra? A pressa é inimiga da perfeição. Então, aqui tem refeição. Então, ela realmente, para mim, também ela é inimiga da refeição. Eu não consigo comer quando estou com pressa. Então, é inimiga da perfeição. Ela foi criada a partir dessa estrutura aí. Ok? Queridos, é isso aí. Os outros, quem não faz nada, não sabe nada. A pressa gera o erro entre as coisas. Em toda iniciativa, pensa bem aonde quer chegar. Sem entusiasmo, nunca se realizou nada de grandioso. Então, queridos, que bom. Que bom que você viu, deu tempo de você ver esse aulão. Que bom que deu para você observar direitinho. E como eu falei, você está convidado a conhecer o meu curso de questões, só para revisão aí, 200 questões FGV. Olha aí para você. Olha como eu estou bonitinho na foto, gente. Olha. Isso aqui a pessoa vê essa barra, vai dizer, mas ele está muito mais novo aí. Não, sabe que existe tinta, né? É isso. Olha lá, promoção especial de R$ 199 por R$ 99. Desvende comigo todos os segredos da banca, com 200 questões comentadas dos assuntos mais cobrados, tá? Nas provas dos concursos. Ali tem cobrado 10, mas cobrados. Então aí fica para você, curso Gabaritando Português Banca FGV. Então, meu grande abraço, faça uma excelente prova.
excelente prova. Se você tem mais tempo ainda para estudar para a sua próxima prova, perfeito. Se não, dá tempo ainda de você revisar. Pegar a gramática para abrir agora? Não, 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 não. Dá tempo não. Se for domingo sua prova, não, tá? Não, só revisar. Revisar com questões. Tudo bem? Grande abraço. Professor Eva Vieira, aqui sempre dando aquele apoio do qual você tanto necessita. Português